Glória a Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Jesus. Quem precisa de oração? Eu também. E toda a humanidade, né? Oremos em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque mais um dia o Senhor tem nos trazido até aqui para aprender mais a teu respeito. Meu Deus, nós te agradecemos por todos os dias que o Senhor tem nos concedido de ter chegado até aqui, Pai. Sabemos que não é fácil, sabemos que exige muito de nós, mas mesmo assim, o Senhor tem nos concedido ajuda, tem nos enviado o Espírito Santo para que possa nos despertar, para que possa, Senhor amado, nos trazer a tua presença e vindo neste lugar para aprender mais a teu respeito, para aprendermos, Senhor amado, a tua palavra. E assim, meu Deus, nós te pedimos, Pai, repreende, Senhor, todo embaraço, repreende, Pai, todo mal, repreende, Pai amado, toda mente cauterizada, repreende, Senhor, toda distração, tudo aquilo que venha interferir no nosso aprendizado, tira e lança por terra. Pai querido e amado, abre a nossa mente, prepara o nosso coração, aguça os nossos ouvidos. Senhor, sensibiliza-nos, Senhor amado, no Teu Espírito Santo, para que possamos aprender mais a Teu respeito. Nós não queremos, Pai amado, degladiar entre si, nem disputar para dizer quem sabe mais ou quem sabe menos, mas nós queremos ser edificados pela Tua palavra. Pai amado, abençoa os Teus filhos, Senhor, que já chegaram. Abençoa os que estão a caminho e os que ainda vão chegar. E abençoa aqueles que não virão, mas que todos eles possam ser alcançados pela Tua graça e a Tua misericórdia. Porque é a Tua misericórdia, Senhor amado, a causa pela qual não somos nem fomos consumidos. Pai, muito obrigado, e assim nós te pedimos. Fica conosco, Senhor. Toma o primeiro e último lugar, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, enfim, Senhor, chegamos na última aula de históricos. Né? Quero dizer para meus irmãos que é um prazer muito grande poder estar lecionando esse módulo. É muito bom. E confesso que o desejo era de poder ter passado muito mais, todavia não foi possível, mas eu fico à disposição, fico aberto para os irmãos, para quem quiser ampliar um pouco mais do conhecimento desse módulo e dos demais que nós também já vimos, seguirei à disposição. Tá? Hoje nós vamos ver a continuação do compêndio de Samuel. Por que de Samuel? Lembra? Na Bíblia hebraica, Reis faz parte de Samuel? Então, vamos ver a continuação. Eu falo Samuel, mas não é o livro de Samuel. Vai ser 1º e 2º Reis. Tá certo? Então, abre seu material aí na página 66. Vê se é aí 66 para vocês. Na verdade, hoje nós vamos finalizar, né? Só tem hoje. Só tem hoje para a gente finalizar. Pegar aí Reis, Crônicas, né? Esdras, Neemias, Esther. Meu Deus. Então vamos lá, sem perda de tempo. Diz assim, Reis, né? Introdução, né? O livro de Reis é claramente a continuação do livro de Samuel, pelo que o hebraico e todas as versões são unânimes em o colocar a seguir a este. Com efeito, se o livro dos Reis representa um desenvolvimento gradual do livro anterior, que é Samuel, é até possível que 1º e 2º Reis
formassem originalmente a conclusão do livro de Samuel. Em hebraico, o livro é um único, só um. E a divisão em 1º e 2º Reis verifica-se a partir da Septuaginta, né? Nós vimos isso na aula passada, lembra? Então vamos seguir. Esse nome foi dado a esses livros devido às primeiras palavras com que o primeiro deles se inicia de Wehanlek, em hebraico, que quer dizer sendo o rei. Tá? O nome que se adapta perfeitamente ao assunto, pois tratam do domínio dos reis dos 2 reinos, o de Israel e o de Judá. Os hebreus consideravam-nos um livro único, pelo fato de constituírem uma história ininterrupta. Os tradutores gregos dividiram-no em 2, chamados de 3 e 4 reis. Apesar de os livros serem anônimos, são tradicionalmente considerados como tendo sido escritos por Jeremias, auxiliado por seu secretário, o Baruque. É evidente que o autor era pelo menos contemporâneo de Jeremias, e a ênfase dos livros sugere o ponto de vista dos profetas. Também, certamente o autor fez uso de registros da história da época, referindo-se muitas vezes a 10 ou mais desses documentos nos 2 livros. Evidentemente, ele teve acesso à seguinte documentação. Na época, existiam alguns livros que o comentarista aqui do material está dizendo que, provavelmente, ou evidentemente, o autor de Reis, Samuel e Reis, ele fez uso de alguns livros que existiam lá na época. Era o livro dos Justos, está mencionado lá em 2 Samuel 1,18, o livro das Crônicas dos Reis de Israel, né? 1 Reis 14,19, o livro dos sucessos de Salomão, 1 Reis 11,41, o livro das Crônicas dos Reis de Judá, 1 Reis 14,29. Então existiam esses livros. De verdade que para nós, eles não foram canonizados, né? Ou seja, eles não passaram no crivo para que fossem inseridos na Bíblia como sendo livros sagrados, com inspiração divina, certo? Então, isso quer dizer canonizado. Quando se fala assim, tal livro não foi canonizado, quer dizer, é que ele não entrou no cânon, ele não entrou no compêndio bíblico, como sendo um livro escrito por alguém, inspirado por Deus, certo? Então ele não passou nesse teste. Como ele não passou, não está aqui na Bíblia. E se perdeu nos tempos, devido às guerras, às destruições, às perseguições, enfim. Então foi perdido. Só que, como é mencionado em Samuel, Reis, como é mencionado, a gente acredita que existiram. Porém, nós não temos acesso. Tá certo? Então, esses livros aqui existiram. Livro dos Justos, livro das Crônicas dos Reis de Israel e dos Reis de Judá, e o livro dos Sucessos de Salomão. Tá certo? Os acontecimentos de 1º e 2º Reis estendem-se desde a morte do rei Davi, o primeiro rei da aliança, até o cativeiro de Zedequias, o último rei de Judá. Também o período de Salomão a Zedequias é considerado como a era do templo de Salomão, estendendo-se desde a construção do templo por Salomão até sua destruição por Nabucodonosor. Nacionalmente, os livros cobrem o período da maior influência política de Israel, na época de Salomão, até o completo eclipse político, quando o reinado do sul foi destruído e o povo restante foi exilado para a Babilônia. Internacionalmente, não havia grande império mundial exercendo muita influência ou mostrando proeminência no cenário mundial
no começo do período. Todavia, em conexão com o estado espiritual de Israel, os impérios começaram a demonstrar poder e proeminência quando a condição espiritual de Israel começou a se deteriorar. No cenário religioso, a construção do Templo de Salomão no começo do período constitui o ponto máximo da história de Israel. Salomão também instituiu um sistema de adoração altamente organizado e, no começo, inspirou forte sentimento religioso pela alocução e pela cerimônia de inauguração. Entretanto, o bom começo não durou muito e a idolatria inundou novamente a nação, levada pelas práticas conciliatórias de Salomão, que este havia construído altares para suas esposas pagãs. Logo, após a divisão do reino, Jeroboão introduziu a adoração ao bezerro no reino do norte, nos 2 altares de Betel e Dan, e ainda foi acrescentado o culto a Baal dos cananeus por Acabe e Jezabel no reino do norte, por sua filha Atalia no reino do sul. Apesar da luta de Jeú, em 848 a.C., a idolatria continuou em ambos os reinos até sua destruição em 722 a 586 a.C. Meus amados, eu estou fazendo essa leitura rápida porque eu quero só explicar aqui um princípio básico. Os irmãos lembram daqueles mapas que eu desenhava aqui, né? Lembra? Daqueles mapas nós começamos do Egito, não foi? Lembra que eu fiz bem ali? Aquele que vem para cá e vem para lá, os golfos. Lembra dos golfos? Exato, pronto. Né? Esses golfos, eles são braços do Mar Vermelho e fica na região do Egito, certo? Vindo para cá, a gente via aqui o Mar Morto, né? O Mar Mediterrâneo, e foi onde as tribos de Israel foram distribuídas, certo? Eu vou fazer aqui um rápido desenho para que a gente possa entender a partir dali. Imaginem que os golfos estão aqui embaixo, tá bom? Os golfos estão aqui embaixo. Aqui está o Mediterrâneo. Aqui, vou desenhar embaixo assim, mas bem aqui assim, mais ou menos assim. Aqui está o Mar Morto. Mar Morto, subindo com o rio para cá. Lá em cima o Jordão. Lembre que os golfos agora estão para cá, viu? Tá? Os golfos estão para cá. Desenha assim porque nós vamos usar aquele espaço ali. Aí, aqui do Mar Morto, os irmãos lembram que o povo de Israel, depois de peregrinar pelo deserto, eles vieram por aqui e conquistaram, né? Não foi? Acamparam aqui, passaram o rio e aqui começaram as conquistas, né? Depois das conquistas, aí mais ou menos aqui, fica Judá, por aqui fica Belém, nós vamos ver aqui, Jerusalém aqui, e isso. Dá para entender mais ou menos?
É de nosso conhecimento que houveram diversos reis a todo Israel, né? Diversos reis. Porém, nós sabemos que o primeiro rei na monarquia, na época dos juízes, tinha rei ou não? Falando aqui do povo hebreu, tinha rei na época dos juízes? Não tinha rei na época dos juízes, certo? Como o povo era conduzido? Pela orientação dos juízes. Os juízes eram quem? Pessoas comuns que Deus chamava, não por mérito da pessoa, mas porque Deus tinha um propósito de continuar cumprindo a sua palavra em meio ao povo, e aí ele levantava pessoas para defender o povo das outras nações, certo? Era briga, era na espada mesmo, era derrubando, rolando cabeça. Era assim, defendendo o povo de Deus, certo? Esse juiz, tido como juiz, não era uma pessoa perfeita, não era. Era uma pessoa nó cega também. Só que era uma pessoa que Deus havia escolhido e designado para ele uma norma de conduta, cheia de proibições. Não pode comer determinada coisa, não pode fazer determinada coisa, assim, cheia de proibições. Esses eram juízes, tá? Quem lembra quantos juízes tinha? Pode dizer o aproximado. 13, né? 12, 13, tá? É assim. Mas pode segurar no 13 como tá no... Tá? 13. Aí, depois dos juízes, aí veio quem? Veio um último juiz, mas assumindo 3 posições. Quem foi? Samuel. Muito bem. Aí veio Samuel, ocupando qual função? Sacerdote, juiz e profeta, ou profeta e juiz, né? Certo? Aí Samuel, ele unge o primeiro rei monarca, o primeiro rei de Israel, certo? Porque até então, quem era o rei de Israel? Deus. Era o chamado de teocracia, não é assim? Lembra? Lembra mesmo isso aqui? Fechou? Até Samuel, deixa eu botar aqui, ó. Até Samuel era a teocracia, né? Teocracia. Aí o povo pediu um rei, um representante que fosse adiante deles. Não foi assim? Aí Deus atendeu ou não? Atendeu. Samuel ficou feliz ou triste? Ficou triste. Samuel sentiu as dores. Ficou muito triste. E Deus falou: Samuel, não é contra ti, é contra mim. Aí Deus deu. Deu do jeito que eles queriam, não era? Como era Saul? O mais alto que tinha em toda Israel. O mais bonito de toda Israel. Não tinha ninguém para ser páreo com ele. Alto, bonito e forte. Tá bom? Fechou. Saul. Então vamos lá. Primeiro rei, Saul. Saul reinou durante 40 anos. Certo? Depois veio o segundo rei. Saul pecou contra Deus. Deus aproveitou o espaço e tirou Saul. E botou um. Quem foi? Davi. Então vamos lá. Né? É David quando vem para cá, pro ocidente, né? Que pegou o norte-americano, né? Americanizado, né? É Davi, né? Para quem quiser, David, né? Sabia que nós aqui no Brasil somos muito influenciados pelos Estados Unidos? Ou já fomos, inclusive, salvo engano, é a primeira Constituição. Acho que foi a primeira Constituição.
do Brasil, Constituição Federal do Brasil, era o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Entendeu? O Brasil recebeu esse nome assim, na primeira Constituição de 1891, se eu não me engano. É por aí. Aí teve uma Constituição de 1889 e outra Constituição de 1891, que foi a transição do período imperial para o período republicano, né? É a República, o Brasil agora é República, né? É a República Federativa do Brasil, a federação. Antes era Império. Aí, é por isso que a gente tem muito arrastado assim para o inglês, né? Pessoal, os nomes, meu nome então nem se fala. Aí, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Saul foi segundo o que o povo pediu. Davi foi segundo o que Deus ordenou. Certo? Então, se Davi era homem segundo o coração de Deus, ele era perfeito ou não? Não. Ele tinha falhas e não era pouca não, viu? Era muito. Não era? Era, né? Pois é. A gente presume que seja o perfeito, né? Que o coração de Deus, né? Mas só que era segundo o coração de Deus, porque era segundo a vontade de Deus. Esses 40 anos que Saul reinou, quanto tempo ele ficou na vontade de Deus? Boa pergunta. Assim, se a gente for olhar no texto sagrado, ele durou pouco tempo. Talvez aí a metade do período dele aqui. Entendeu? Assim, não temos como estimar, porque a gente não vê assim momentos em que Deus se alegrou dele, né? A gente não vê. A gente vê o momento que Deus não gostou, que é quando ele se antecipou para o sacrifício, né? Então ali já foi assim, já caminhando para o final, só que ainda demorou. Acredita-se que da unção de Davi até ele subir o trono, parece que ainda passou cerca de 7 anos por aí. Entendeu? Então, como Deus escolheu outro, então fica ali, né? Na casa dos 20, 30 ou até 33, né? Certo? Saul reinou 40 anos. Davi reinou quanto? 40 anos também. Né? Aí Davi, ele propôs no coração dele, não foi Deus que pediu, ele propôs no coração dele construir um templo para o Senhor, uma casa para Deus. Só que Deus proibiu. Opa, o teu propósito é bom, só que tu é um homem de guerra, tu é um homem de batalha, que muito lutou, muito guerreou e muito derramou sangue. Então, para honrar, eu vou permitir que seja feito na tua descendência, no teu filho, no teu posterior. Tu não, mas o teu filho vai fazer. Aí Davi se deu satisfeito e começou a juntar ouro, prata, juntou os recursos, comprou o terreno, fez tudo. Inclusive, Davi comprou, sabe aonde? A região do Monte Moriá. Monte Moriá, ele comprou primeiro uma parte e depois comprou outra parte. E aí fechou-se uma grande região para selar o local de construção do templo, certo? Isso veio de Davi. E ele que financiou. Além de ter comprado o terreno, ele ainda deixou o dinheiro no caixa. Deixou tudo guardado. Todo o dinheiro que precisou, ele deixou guardado. E até uma incógnita aí depois. Lá na frente a gente vai pensar um pouquinho. Aí Davi reinou quanto tempo? 40 anos. Depois veio o terceiro rei, que foi o sucessor de Davi, né? Qual o nome dele? Salomão, né?
Ixi, Salomão, tá? Salomão. Salomão reinou quantos anos? Legal, né? Não, né? Deus estava no controle disso aí. Hã? Né? Deus estava no controle, irmãos. Ó, eu já falei aqui, vou repetir. Deus está no controle tanto das coisas certas como das coisas erradas. Deus está no controle. Não se preocupe. Não se preocupe. Deus está no controle. Aí, Salomão fechou quantos anos? 40 anos de reinado, né? Acredita-se que Salomão ajudava o pai no reino já antes do pai morrer. Ajudava ele já. Acredita-se, né? Isso aí é, como eu falei com os irmãos, né? Tem muitas histórias, muitas mesmo, que a gente hoje se prega, se ensina, materiais que tem à disposição para venda, tudo é, aliás, muito, mas muito mesmo, é tudo baseado na história registrada na Idade Média, século 15, 16, 17. Agora, para nós aqui, já perto, né? Eu falo perto porque a gente está falando de 970 a.C., mas os materiais que a gente adquire, tudo que tem, se tem para vender, eles são baseados em outros materiais que foram registrados na Idade Média. Então fica uma zona de penumbra que se chama no direito, né? Do direito chama assim. Fica uma zona de penumbra aí, no meio, para você fica vago. Só que a gente se baseia pelo que foi mais aceitável, pelo que foi preponderante, ou que prevaleceu no meio de tanta confusão, de discussão, de argumentos. O que prevaleceu é onde a gente está ancorado, tá bom? Não precisa ficar com medo não, né? Os questionamentos. Existem muitos debates, muitos. Depois os irmãos vão conseguir compreender melhor, gerir melhor lá na frente, eu falar na frente assim, em outro curso, né? No bacharel. Bacharel vocês vão conseguir dar uma mergulhadazinha melhor. Aqui é como se fosse o ensino fundamental e médio, né? Tipo isso. Tá? Eu vou só mostrando que tem. Em outro curso aí vocês vão procurar. Né? Vou mostrando que existe. Aí vamos aqui. Do Salomão, ele reinou quanto tempo? 40 anos. 40 anos de Salomão. Só que o que aconteceu? Os irmãos lembram quantas tribos conquistaram a terra prometida? 12, né? Vou botar bem aqui. Pronto. Lá do Egito, começando no deserto, até chegar em Salomão, foram 12 tribos, certo? 12 tribos. Que vem desde Jacó, né? Desde Jacó. Só que lá em Jacó, ainda não eram tribos, mas foi a partir dos filhos de Jacó que Deus designou as tribos, tá? Então, lá de Jacó, os 12 filhos homens de Jacó são as 12 tribos de Israel. Só que tem duas tribos que representam uma. Não, tem uma tribo que representa a outra. Que não existe a tribo de José. Jacó teve 12 filhos homens.
os 12, tá José no meio. Só que não tem tribo de José. Por quê? Porque foi pro filho de José, certo? Manassés. Chama-se até de a meia tribo de Manassés. Entendeu? Então, Manassés. Aí, inclusive, ela fica pertinho da de Benjamim. Benjamim. O quê? Pois é. Eu também, assim, é uma coisa que intriga um pouquinho a gente. Só que, assim, na história, era para ter considerado. Porque José pediu para que Israel jurasse, garantisse que os seus ossos seriam enterrados na terra prometida. Exato. Ficaram. Aí por isso que é a meia tribo. Porque é uma terra dividida para os filhos de José. Herança. A representatividade, né? Aí a gente vê nesse raciocínio do irmão Genisval, porque é isso mesmo. No direito, na lei civil do povo hebreu, eles tinham, por exemplo, no Talmud, se eu não me engano, ele designava as normas e condutas do povo, certo? Como é que era para eles se relacionarem, civilmente falando. E aí eles tinham essa tradição já trazida, não só do Egito, mas já do seu pai, lá de Hebrom. Então eles já traziam de lá essa cultura. E aí, quando veio os 10 mandamentos, que é o decálogo, aí foi aprimorado a conduta deles para uma conduta que agrada a Deus. Então assim, tem a conduta civil, o jeito que é para seguir, a norma, e tem a que agrada a Deus. No que agrada a Deus, era a conquista da terra. Distribuição entre tribos era civil. Então, para Deus, bastava estar lá. Civilmente falando, tinha que distribuir. Entendeu? Aí, José já estava morto, ele morreu ainda lá no Egito, que Êxodo, salvo engano é Êxodo, acho que é Êxodo capítulo 1, ou é o 2, bem no começo de Êxodo, diz que veio um faraó que não conheceu José, né? E esse faraó oprimia o povo. Então vejamos, o povo estava sendo oprimido e passaram cerca de 400 anos no Egito, né? Só que essa opressão, ela não durou esses 400 anos, foi cerca de 40 anos, porque já estava no final, já vinha de muito tempo. Então, contando da época que José morreu até chegar esse faraó, nas dinastias dinastia faraônica, acredita-se que tem um intervalo de José até o faraó que não o conheceu, de aproximadamente 120 anos, por aí. Então, José morreu, aí, vamos lá, uma estimativa de 120 anos para esse faraó, com mais 40 anos de opressão aqui, povo, para sair do Egito. Então tem aí 160 anos da morte de José, né? Então, já não era mais nem os filhos diretos de José, entende? Já era como se fossem os bisnetos, entendeu? Então já era gente assim, bem longe já de José. Sendo que o Moisés, ele considera Benjamim, que é irmão de José, né? Benjamim, ok? E Manassés, que já é lá na frente, Manassés. E nessa contagem não carrega o nome de José, não carrega. Isso é regra civil, mas ao meu ver deveria andar o nome de José, igual a irmã está falando assim, deveria ser, só que isso aí é uma polêmicazinha.
Porque na regra civil não caberia, igual hoje para nós, não cabe. Mas é pela consideração. A própria Bíblia até hoje carrega o nome de José. Né? A gente pouco fala de Manassés, fala mais de José do que Manassés. Entendeu? Fala a respeito do feito, do sofrimento, das histórias, de tribo. Né? De tribo não se fala porque Moisés não determinou, né? Não ficou assim, não ficou esclarecido. Mas é isso. São brechas da história que cabe a nós ir atrás, discutir, conversar, é muito bom. Mas são as brechas da história que não ficou registrado nos anais da época. Na época já não foi considerado, na época. O porquê, aí fica aí, cada um diz alguma coisa, né? E na época... Marcaram assim, né? Que vinha na direção, Deus ainda estava lá no meio, assim, né? Apesar deles, por exemplo, Saul aqui, desobedecer, mas a gente vê que foi pouca coisa. Pouca coisa. No reinado de Saul você vê pouca coisa assim de erro. Mas é porque Deus aproveitou o tropeço que ele deu e Deus, sai fora. Aí botou Davi, entendeu? E Davi ferrou bocado, viu? Davi foi muito. Ou foi o que mais ficou registrado, né, também? Que não registra muito de Saul. Talvez Saul tenha feito, mas não ficou registrado. Entende? É uma incógnita, né? Foi. Exatamente. Aí por isso que eu cheguei aqui nas 12 tribos. Né? As 12 tribos, elas vieram como 12 tribos aqui. Até aqui. Vou apagar aqui o nome 12 tribos. Botei só para os irmãos compreender, tá? Quando chegou aqui em Salomão, aí vem o sucessor de Salomão. Quem era? Tudo bem. Roboão. Roboão tinha a idade de aproximadamente 40 a 41 anos de idade. Tá? Tinha mais ou menos 40 a 41 anos de idade, por aí. E ele começou a reinar no lugar do pai dele. Só que o que acontece? Existe uma outra pessoa chamado de... Exatamente. Glória a Deus, é assim que é bom. A irmã está dentro do raciocínio. Né? Muito bom. Aqui, meus irmãos. Era. Só que aí, o que acontece? É uma história que eu vou tentar só falar e sair logo dela. Me ajude para me sair logo dela, tá? Porque senão eu me empolgo e vou me embora. Me ajude. Salomão, ele foi o homem que, quando recebeu o reinado de Davi, o seu pai, ele recebeu os conselhos do pai. Só que os conselhos do pai foram os conselhos de soldado de guerra. Não foi nem de rei, nem de pai, foi de soldado. E no final ele deu um de pai. Davi disse para ele, olha, o general fulano de tal, general Beltrano, o fulano de tal, comandante do exército, fulano, ciclano, eles me traíram. Entendeu? Eles mataram fulano de tal. Quando você assumir, resolve isso aí. Entendeu? Assim, passando o comando, né? Era comando de guerra, de exército. Fulano de tal, matou o Beltrano. Pegue ele também, viu? Acerte as contas com ele. Faça isso, faça aquilo. Aí parece que ele se lembra que ele é pai e está passando as instruções para o filho. Aí ele vai e diz, deixa eu ver aqui. Reis. Eu acho até engraçado quando ele vai passar essa instrução para Salomão. 1 Reis, capítulo 2. Aí ele vai passar uma instrução para Salomão. Aí ele se lembra, né, que ele é pai. Aí ele vai dizer assim, ó: e aproximaram-se os dias da morte de Davi,
E deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Acho legal. Seja homem. Hã? Roboão, né? Vamos já chegar ali. Aí o que acontece? Salomão ouviu do pai as ordens para matar fulano, matar ciclano, para acertar as contas com esse, com aquele. Aí ele falava assim, seja homem, seja homem. Aí Salomão recebeu as ordens do pai, o pai morreu, aí Salomão foi acertar as contas, foi resolver os problemas que Davi tinha mencionado. E tinha um filho de Davi, chamado Adonias, que esse Adonias, ele havia se rebelado. Ele, percebendo que o pai já estava velho, avançada idade, e já estava prestes a morrer, ele notou que o pai não tinha chamado ele para os assuntos da realeza, para poder colocar ele como sucessor. Então ele mesmo se intitulou. Ele diz, agora eu sou o rei de Israel. Meu pai já está acamado, porque Davi não saía mais para as guerras, estava acamado. Estava sendo cuidado por aquela moça sunamita. Esqueci o nome dela agora. A sunamita, que era uma jovem bela, bonita, que estava cuidando de Davi. E ele já estava acamado, sendo cuidado por essa moça. E Adonias percebeu que o pai já estava prostrado, acamado, velhinho, não saía mais do quarto, da cama, só deitado direto. Aí Adonias se intitula rei e sai por Israel espalhando. Agora ele é o rei e pega o general do exército e do exército de Davi e o coloca diante do povo de Israel, nomeando ele rei. Ele tinha assinatura. Tinha, o povo aceitou. E sabe por que o povo aceitou? Isso aqui é até uma pregação, viu? Os irmãos tinham ligado aí, vocês vão pegar. A tradição dizia que o rei deveria ser o filho mais velho. A tradição, irmão, esse negócio de tradição, irmão, Deus ele quebra, viu? Ele bate de frente. A tradição mostrava que quem é o que tem a autonomia e a autoridade dos pais na casa? É o mais novo ou o mais velho? Isso é o que? É bíblico ou tradição? Tradição. Chegou até nós ou não? Chegou. Na época da minha mãe, a minha mãe ainda é viva, graças a Deus, mas na época da juventude dela, ela foi ensinada a pedir a bênção do irmão mais velho. Irmão dela. Ela pediu a bênção. Quem aqui pede a bênção ao seu próprio irmão biológico? Pode ali, eu mesmo não, né? Abisaque. Obrigado, viu? Abisaque. Vou até botar aqui. Abisaque. Abisaque é o nome da mulher, viu? Da sunamita. A lorona? Eles eram morenos, viu? O pessoal por lá. De lá era moreno. Loura, eu estou dizendo, é dos Estados Unidos aqui para nós. Mas enfim, aí eu estava onde? Fugiu, ó. Da benção, né? Pedir a benção, tradição, pedir a benção. Então, essa tradição que nos alcançou, ela era muito mais forte lá naquela época, mas muito mais forte mesmo. Então, o primogênito era o bambambam da história. Primogênito. Por que teve briga na casa de Jacó? Quem era José e quem era Judá? Que não era nem Judá, era o Gibeão. Não, Gibeão não. Gibeão é outra coisa, né? Esqueci o nome dele. O primogênito de Jacó. Aí, era Judá? Né? Aí, mas quem foi que marcou, que Deus escolheu e botou assim para salvar o povo hebreu? José, né? O xodózinho.
Davi também, veja aí. Por isso que eu estou falando que é uma pregação, porque Deus, Ele é o Deus que quebra paradigmas. Desde o começo foi assim. Quem foi o primogênito lá no Jardim do Éden? Caim. Mas qual foi aquele que agradou a Deus, que até hoje é bem falado? Abel. Entendeu? Desde o começo sempre foi assim. Eu não sei por que o pessoal que eu falo assim, no geralzão, desde o começo, sempre ficou impregnado nesse negócio do primogênito. Mas é sempre. Todas as culturas, primogênito, é o primogênito, é o primogênito. Por exemplo, o Islã, o Estado Islâmico, eles têm uma briga ferrenha com o povo de Israel. Por quê? Porque disseram que o primogênito era o Ismael. Entendeu? Quem foi que nasceu primeiro de Abraão? Ismael. Eles estão certos ou estão errados? Está certo. Mas para Deus, quem foi o primeiro? Ou quem Deus escolheu? Isaac. Quem pode mais? O ser humano ou Deus? Tá vendo? Aí ele foi bem no pontinho, né? O irmão Vitor está lembrando aqui que depende, porque para Deus a descendência de Abraão ela viria não da criada, mas da esposa. Então a filha que ele teve com a criada, com a Agar, ela não vem na linhagem natural que Deus tinha preparado. Aqui para nós, né? Aí o Código Civil está batendo essas coisas agora. Aí ele teve um filho com Agar. Então é como se não tivesse entrado no registro. Mas o filho natural dele, vindo do casamento, foi Isaac. Então é como se, como o Vitor falou, depende. A contagem pode ser aqui, a partir daqui. Se for dentro da ordem natural, o primogênito dele foi o Isaac, né? Porque é dentro do casamento. E o outro foi aqui fora. Só que não foi fora, porque foi por ciência da esposa, inclusive foi conselho dela. A grande luta do pai dele, que é sua esposa, ele nunca ficou até que chegou a parte de ser Deus. Difícil, né? Então assim, só para a gente voltar para cá, Salomão, ele não era o filho mais velho. O mais velho era o Adonias. Então, tradicionalmente, até Israel aceitou, o general Joabe, se eu não me engano, aceitou, todo mundo aceitou. É Adonias o sucessor, é Adonias o nosso rei, é Adonias e Adonias. Só que Deus falou para Davi: chama o teu filho, Salomão, coloca rei. Olha aí Deus quebrando os paradigmas. Olha aí Deus quebrando as tradições. Olha aí Deus batendo de frente com o povo. Cultura, tudo. Deus quebrando tudo. Bota Salomão. Salomão era filho de quem, irmãos? Com quem? Batseba era mulher de quem? Urias, soldado de Davi. Né? Já veio de um relacionamento meio atravessado. Eu vou até encerrar por aqui para não dar margem para, né? Deixa lá. Aí vem Adonias questionando, com razão ou sem razão? Com razão, na ótica humana. Porque na ótica divina, Deus mandou separar Salomão. Aí separa o Salomão. Aí veio Salomão. Aí Davi unge Salomão. Salomão assume o trono. Quando ele assume o trono, ele vai resolver as pendências do pai. E um deles que era a ordem real também, era de
dos anais da história, dos reis, diz que se subir algum rei enquanto o rei anterior ainda estiver vivo, alguém tem que morrer. Então que morra o que subiu, e não o que já estava. Entendeu? Alguém tem que morrer. Foi por isso que Herodes mandou matar as crianças, lembra? Herodes mandou matar as crianças porque os magos chegaram lá dizendo que viram a estrela, que essa estrela aparece quando nasce um rei. Então eles foram lá em Herodes perguntar: cadê o novo rei? Ele: que rei? Rei sou eu. Não, nasceu um rei. Vou atrás do rei. Aí foram atrás do rei. Aí Herodes ficou encucado com aquilo. Que história é essa? Nasceu um rei? O rei sou eu. Nasceu um rei? Não. Aí perguntou os sábios dele lá: quando foi que aqueles magos vieram aqui? Atrás do rei? Então, foi um ano e meio. Faz o seguinte: mate todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, que é para não ter perigo, né? Não ter perigo. Mate tudinho, dos 2 anos para baixo. Foi mais ou menos esse tempo, né? Foi. Ele disser que nasceu um rei, então pronto, de 2 anos para baixo pode tacar a espada e mate tudinho. Eu não quero que esse rei apareça aí não. O rei é ele. Entendeu? Foi com isso, por conta da tradição, cultura. Aí o que acontece? Como Adonias havia sido aclamado rei e aceito por Israel, o general e tudo, vê que até hoje é assim, né? Percebe quando entra um novo presidente, para ver como a Bíblia ela é muito atualizada, né? Muito boa. Quando entra um presidente, quem é que vai lá? Que na ausência de outro entrega a faixa ou passa a ordem, qualquer lugar, aqui no Brasil, Estados Unidos, qualquer canto, quem é? General do Exército. O antigo, mas na presença das Forças Armadas, General do Exército. Aqui também foi diferente. Adonias pegou quem? O General do Exército, Abner. E o sacerdote, exato. Na época também era o general e o sacerdote. Aí Adonias pegou e foi aclamado rei. Então qual era a ordem? Natural, isso já é da lei. Era o quê? Como é que tem 2 reis reinando simultaneamente no mesmo território? Não dá. Por isso que vem aquela linguagem figurada lá com Jesus, né? E os sacerdotes, os escribas chamaram ele ele era filho de Belial. Porque filho de Belzebu, que ele expulsava demônios por Belzebu. Aí Jesus disse: como pode? Não pode 2 reinos ser subdivididos, porque um irá sucumbir o outro. Não tem como 2 reinos estar ali juntos. Então, isso aí já é o quê? Cultural, natural, isso aí já é muito conhecido para eles e aceito. Aí Adonias havia sido aclamado rei, mas o pai dele, Davi, ainda estava vivo. Então, quando Salomão assumiu, ele já veio incumbido com a ordem para mandar o quê? Matar aquele dito rei. E quem era? Seu próprio irmão. Só que não era irmão da mesma mãe, era somente do pai, chamado no Código Civil de irmão unilateral. Quando é filho do pai e da mãe, do mesmo pai, da mesma mãe, é irmão bilateral. No caso dele era só unilateral. No interior, meio irmão, né? Meio irmão. Né? Legal? Aqui a gente tem o conhecimento teológico, jurídico e interiorano. Vou botar aí, viu? Aí, Salomão, quando assume o reino, o trono, ele já vem com essa missão: matar quem? O irmão. Só que ele faz isso não de imediato. Adonias pede misericórdia. Adonias corre para o templo. O templo que é para a tenda, né, para o tabernáculo. Corre para lá e segura nas pontas dos querubins. Segura lá. Que isso era um gesto de pedido de misericórdia. Era correr para lá e segurar. Aí, corre para lá. E Salomão manda um soldado
ir atrás de Adonias e percebe que ele está no tabernáculo, clamando por misericórdia. Aí volta e entrega o recado. Aí ele, pois deixa. Aí deixou. Aí, passado um tempo, Adonias vai até Batseba e pede a ela, olha, fala tu ao rei, porque se eu falar ele não vai me dar, não. Fala tu ao rei, diz a ele que não me negue, mas me conceda somente uma coisa, é só isso. Já que Deus, ele reconheceu, já que Deus o constituiu rei sobre toda Israel, então que me resta? Pois pelo menos isso me conceda. Me dê Abisag por mulher. Só isso. Era até coisa assim, né? Ele não queria o trono mais, não queria mais o reinado, queria só Abisag. Dê só Abisag por mulher. Aí Batseba viu isso, tudo bem, vou falar com o rei. Aí foi falar com o rei. Chegando lá, ela fala para o rei. Aí sabe o que o rei diz? Quer meu reinado também? Se enfureceu por causa disso, né? Quer meu reinado também? Não vou dar. Aí ela volta, passa o recado para ele, e ele então, aí Salomão diz, pelo contrário, hoje mesmo vou mandar matar ele, para acabar logo com isso. E dá a mesma ordem. Aí de novo ele corre para lá para o tabernáculo, segura, mas dessa vez não teve escapatória. O Salomão manda matar ele. Aí mata. E daí, depois dessa, Adonias é apagado na história. Só que, enquanto Salomão está reinando, tem outra pessoa, que essa pessoa era da turma dos sacerdotes, esse camarada aqui, chamado de Jeroboão. E ele passa a ser perseguido por Salomão. Aí ele foge para o Egito e vai morar para lá. Ele e um bocado. Aí, quando Salomão morre, Roboão assume e Jeroboão volta. Aí Jeroboão, ele volta e vem morar aproximadamente aqui. Jeroboão, aproximadamente aqui. Só que ainda não era assim, certo? Ainda não era assim, dividido. Era uma coisa só. Porque esses reis aqui, esse aqui eu não vou marcar não. Esses reis aqui, 1, 2, 3, eles eram rei de tudo isso, certo? Aqui não existia ainda. Aí era rei de tudo isso. Só que quando Salomão morreu, o filho dele assumiu, mandaram avisar Jeroboão. Jeroboão está lá no Egito, o Egito é aqui, ó. Está lá no Egito, aí ele volta para cá, em morar aproximadamente aqui, reúne Israel e marca uma assembleia com o rei. Quem é o rei agora? Roboão. E marca uma assembleia com o rei. E aí, nessa assembleia, ele diz assim, ó Roboão, alivia sobre nós o jugo que teu pai botou. Alivia, porque está pesado. Os impostos, os tributos, está muito caro. A gente não está aguentando viver. Estamos trabalhando só para pagar imposto. Aí Roboão, peça 3 dias para lhe passar a resposta. Nesses 3 dias, Roboão foi consultar os anciãos, que já eram anciãos na época de Salomão. Aí vão consultar o ancião. Os anciãos falam assim, olha, realmente, se tu quiseres ser rei sobre eles, então se sujeita ao pedido deles, atende, e eles serão teu povo, vão ser teus servos. Aí ele ficou na dele e foi consultar os jovens. Os conselhos jovens. Cuidado, viu, jovem? Ouça os conselhos dos seus pais, dos mais velhos. Os conselhos do jovem, do outro jovem,
pode até parecer legal, bonito, olha, é isso que eu quero, é isso aí, gostei, toca aqui. Só que pode não ser o que Deus quer, né? Só que mesmo assim, eu falei sem querer falar, mas tudo bem, já falei. Aí, Roboão escuta o conselho dos jovens e o jovem diz assim, ó, diga para eles que o teu dedo midinho é mais pesado, mais grosso do que os lombos do teu pai, que as costas do teu pai, que os lombos dele. E pronto. Aí quando chegou o terceiro dia, Jeroboão, junto com Israel, vão até Roboão e tem essa resposta. Aí daí começa o chamado de o reino dividido. Só que isso, irmãos, não era, como eu falei no começo, né? Deus está no controle de tudo. Essa divisão do reino, deixa eu apagar aqui, que dá para... Posso apagar aqui, né? Pode? Essa divisão do reino, ela não se deu, tipo, por deliberalidade de Jeroboão, uma intriga contra Roboão. Não foi só isso. Já havia uma profecia, que Deus tinha usado o profeta diretamente para Jeroboão. Foi profecia. Deus usou o profeta. Ai. Como é o nome dele? Aías. Aías, né? Aí Deus usou o profeta e fez uma simbologia na roupa. Pegou a roupa, uma roupa nova, viu? Ele estava vestido de roupa nova. Aí pegou essa roupa e rasgou a roupa. Em quantos pedaços? Em 12 pedaços. Ele rasga a roupa em 12 pedaços. O profeta, viu? O profeta rasgou a roupa em 12 pedaços. E desses 12 pedaços, deu 10 para Jeroboão. 10. E ficou 2, né? Aí ele fala para Jeroboão que Deus ia dar para ele a responsabilidade de reinar sobre 10 tribos. Entendeu? Aqui deixa eu ver se eu estou dentro do programado. Aí quando Deus dá as 10 tribos para ele, aí é dividido. Aí divide aqui, certo? Jerusalém ficou para baixo, Betel para cima, Samaria, e aqui embaixo só ficaram 2 tribos. Aqui em cima ficaram 10. Ficou, a partir daí, conhecido como Reino do Norte e Reino do Sul. Certo? Quantas tribos tem no Reino do Norte? 10. Quantas tribos tem no Reino do Sul? 2. A partir daqui, disso aqui, se os irmãos pegarem isso aqui, gerirem isso aqui, o desenrolar de toda a história é a partir daqui. Certo? Toda a história assim, vai, até 585, mais ou menos. Tá?
Não, eu tô. Ele consegue, é aquele Castigo? ele nem faz parte, né? Não, não. Não faz não. Foi Deus. Não, Salomão era contra rei. É. Salomão era contra ele. Aí, aqui ainda seguiu. Depois do filho de depois de Roboão, aí o sucessor foi o seu filho e seguiu assim. Só que para Jeroboão, que Jeroboão já é aqui em cima, né? Eu vou dividir agora. Posso apagar aqui? Pode? Tá na mente isso aqui, tá? Tá assim. Tá no caderno? Só no caderno? Não ficou na mente, não? Aí no caderno. Tudo bem. Tá? Que a partir de agora, o desenrolar todo é em cima disso aqui. Eu vou até botar assim, ó, para ficar melhor para os irmãos. A divisão tá aqui. Aí eu vou botar aqui, ó. G. Jeroboão. Tá? Tá bom assim? Dá para entender assim? Tá? Hã? Ah, tinha feito assim, foi? Olha aí. É de Deus, né? Aí, olha uma coisa curiosa. Os dois reis, esse daqui, não só na pessoa dele, né? Mas dos sucessores. Durou cerca de... Tá ruim? 200 anos. E esse daqui cerca de 400 anos. Só que olha onde é que está a curiosidade. É que os dois tiveram 19 reis. E nesse aqui, uma rainha. Aqui, ó. Era sacerdote, se não me engano. Sacerdote Jeroboão. Enquanto vocês escrevem, aí eu vou ver aqui se que as horas já se foram. Pai do Senhor, como é que tá? Hoje, né? Aí quando for na semana que vem eu chego mais cedo. Antes de começar a aula eu já tô com ele. Perfeito. Trouxe hoje, né? Não trouxe não, porque eu assim, né? Também só agora que aconteceu hoje. Então eu vou, essa semana agora eu vou falar assim hoje, né? Hoje, para falar aqui agora, né? Dá uma faltada, né? Mas na semana que vem eu chego mais cedo, antes de 3 horas, ó, já chego aqui e já tá encerrando aqui já. E depois tem algo. Não, pela não, né? Encerrando hoje. É hoje. Pessoal, fala aí. Ó, Glória. Aí. Ele não deu para a gente fazer, não deu para pegar. Ele pode pegar uma forma mais devido a
Mas essa semana eu preparo, segunda-feira a gente já está com aí como for sábado, sábado que vem cedo a gente já está com o material. Estão entregando os questionários, pessoal? Não. Eu vou até repassar para os senhores que estão comigo. Tá lá em casa. Se corrigir, se você precisar aqui, Tá corrigido. aí coloca tudo na nota. Já tá com nota tudo. Tá corrigido. Estava observando aqui, irmão, nós estamos com 24 reais. Tem 25 para do lado. Toda dificuldade. É benção. Glória a Deus. Vamos continuar. Aí vai, quem quiser o aluno particular, eu vejo. Vai, um colega, Benção. Então, meus amados, aqui deu para compreender essa parte? Deixa eu só reforçar uma coisinha para os irmãos. Aqui, ó, a partir daqui é que se desenrola o restante, tá? Dividido. E tanto aqui no Reino do Sul quanto no Reino do Norte vai ser levantado reis, só que alguns vão obedecer à voz de Deus e outros não. Desses 200 anos de reinado no Reino do Norte, não é só Jeroboão não, tá? Foram cerca de 19 reis, certo? Morria, vinha outro, morria, vinha outro, sempre assim. E uma rainha. Mas todos eles foram contra os princípios, preceitos, mandamentos e ordenanças de Deus. Aqui, só alguns. E Deus, vocês vão ver, lá quando chegar no modo dos profetas, vocês vão ver que lá nos profetas, nesse período aqui, vocês vão se lembrar de hoje, nesse período aqui, enquanto durou 200 anos, enquanto durou 400 anos, Deus levantou profeta. Vários profetas. Alguns profetas só eram profeta aqui no Reino do Norte, outros profetas só eram profetas aqui no Reino do Sul. E outros profetas eram profetas nos dois. Não exatamente. Pode-se dizer, na sua colocação, que foi esses 400 aqui. Por quê? Porque teve o período de cativeiro. Teve cativeiro. Nesses períodos aqui, digamos que nesses 200 anos, que 200 estavam os dois, teve período que Deus levantou outra nação, impérios. Império da Assíria, Império Sírico, os Medos, outros impérios, para vir e
maltratar eles. E Deus que levantava, viu? Maltratava eles. Só que às vezes, quando Deus levantava o império para vir massacrar o reino do norte, era para servir de lição o reino do sul. E vice-versa. Quando Deus levantava um para massacrar o reino do sul, era para servir de lição o reino do norte. Entendeu? Isso na visão ampla da história, né? De diferença, né? É porque foi o período em que esse aqui estava sob, era cativeiro. Entendeu? De outras nações. O Egito, a Síria, os Medos, os persas, entendeu? É assim. É a mãe do rei aqui, né? É a Atalia. Atalia. Deixa eu ver aqui onde é que ela está. Segundo Crônicas, capítulo 22, versículo 19. Isso. É solto. Certo? Só que assim, é um solto, só que assim, irmão, porque os dois começaram no mesmo. Então fica. Entendeu? Aqui, alguns teólogos acreditam que essa conservação de mais tempo é porque percebe que é aqui que está o cerne de toda a história da humanidade. Por exemplo, é de Belém de Judá que viria quem? Messias, né? Belém de Judá. É em Jerusalém que aconteceria o quê? A crucificação. Entende? Então assim, os grandes acontecimentos do cerne da história e do centro, do tema central da Bíblia, que é Cristo, é aqui. Então, há quem defenda a tese de que, por esse motivo, Deus conservou mais tempo aqui. Entendeu? Hebreu. Primeiro é hebreu. Primeiro é hebreu. Na verdade, antes era da Mesopotâmia. Eles eram o povo dos Entre Rios. Aí de Entre Rios para hebreu, de hebreu para Israel, de Israel para judeu. Legal, né? É o mesmo povo. Só legal, né? E Deus no controle. Daqui, ó. É por isso que alguns defendem muito que Deus conservou aqui. Irmãos, eu vou voar agora, viu? Vocês leram aí, viu aí, segundo Crônicas? Segundo Crônicas, capítulo 22, versículos 10. Deixa eu ver. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Josabade, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei a quem matava, e o pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim, Josabade, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, o escondeu
de Atalia, de modo que não matou, e esteve com eles escondido na casa de Israel 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Escondeu. Escondeu durante 6 anos, né? Vou apagar. Deixa eu ver se vai apagar aqui. Né? Foi legal, não foi isso aí? Posso apagar aqui? Pode? Tá registrado aí? Tá? Não, pode falar. O momento é agora. É que foi assim, ó. Aqui, depois que dividiu o reino, depois que dividiu, né? Dá para pegar daqui? Pronto. Depois que dividiu, esse reino do norte durou cerca de 200 anos. Dividido, né? Durou cerca de 200 anos. E o do sul durou cerca de 400 anos. E essa diferença que tem de 200 anos de um para o outro é porque esse aqui ele foi levado cativo. Aí acabou. Entendeu? O outro continuou. Não, porque primeiro foi levado para ser misturado com outras nações. O rei da Assíria, é porque é muita coisa que a gente tinha aqui, né? Mas não dá. Eu gostaria muito de passar tudo isso aqui, mas porque não dá mesmo, né? É por isso que eu estou falando, quando vocês chegarem lá no bacharel, vocês vão ver com mais clareza essas coisas aqui. Eu estou só passando por cima para vocês saberem que existiu. Mas eu vou entrar aqui um pouquinho. Essa parte aqui, quando chegou já no final do, chegou o ano 200 da divisão, aí veio o rei da Assíria. A Síria, lembra que é uma diferençazinha, tá? Ó. Tem, já que eu boto? Vou botar bem aqui. Tem Síria, que é diferente de Assíria. Certo? Tá? Existem esses dois aí. Foram 2 impérios diferentes. Aí esse aqui, ó, a Assíria, ela veio para cá e levou eles e misturou com outras nações. Misturou, levou para lá e colocou tributo sobre eles. Então, levou daqui, botou para outras nações e deixou lá. Eles não estavam cativos, eles estavam apenas, eram subordinados. Vou lá, e aí passou um tempão. Aí depois, eles começaram a migrar, depois de anos, começaram a migrar. Aí veio o outro império e levou. Aí ficou de novo, aí depois voltaram. Aí quando chega no período aqui já próximo dos 400, aí vem Nabucodonosor e leva cativo. Aí eles ficaram cativeiro mesmo. Aí esse cativo durou cerca de 70 anos. Aí quando termina os 70 anos, é o Salmo, acho que é o 137, esse que era, que eles disseram que eles estavam com as harpas empenduradas e desejando, os soldados zombando dele. Canta um cântico de Israel para que nos alegremos. E eles não tinham força para cantar. Mas quando eles retornaram, né, retornaram para a sua terra natal, que era Israel, eles estavam como os que sonhavam. Parecia um sonho. Eles estavam voltando para cá, quando terminou os 70 anos de cativeiro. 126 é? Obrigado, viu? Aí, quando eles retornam, eles vêm como que os que sonham. Estavam sonhando, parecia um sonho. Foram libertos do cativeiro, 70 anos. Então é aí quando termina esses 400 aqui. Aí entra outro período que é o dos profetas, né? Que vocês vão ver lá. Tá? Mas ficou claro ou não? Ficou ou não? Não, né? Vai dar não. Assim. Eu vou apagar aqui só para me deixar só como os 2 reinos.
Esdras, né? Aí, ó. Lá na página 91. As versões portuguesas seguem a Septuaginta e a Vulgata, colocando Crônicas imediatamente a seguir de Reis, mas a Bíblia hebraica, o livro de Crônicas, é o último do Velho Testamento, posição que já deveria ocupar no tempo de Cristo. Ou seja, Crônicas está lá no lugar de Malaquias, certo? Em hebraico, trata-se de um único livro. A divisão em 2 livros remonta à Septuaginta. O título hebraico significa os eventos cronológicos do período. O autor é desconhecido. A tradição creditou o livro a Esdras. E é provável que o autor fosse um levita ou alguém estreitamente associado ao templo, já que Crônicas está centrado no culto em Jerusalém. Os livros de Crônicas foram escritos em cerca de 400 anos. Deixa eu só explicar um negócio aqui rapidamente. Ele fala aqui que Crônicas está centrado no culto em Jerusalém, porque lembra que eu fiz aqui a divisãozinha, né? Tinha assim, aí tinha aqui Betel e tinha aqui Jerusalém, né? Lembra? Então, quem era do Reino do Sul ergueu um altar aqui, um altar para cultuar a Deus. Quem era do Reino do Norte ergueu um altar aqui, fronteira, viu? Para cultuar a Deus. Essa implicância, né? Aí eles iam para a fronteira para cultuar a Deus. Aí um cultuava do lado de cá e o outro cultuava do lado de lá. E isso às vezes dava briga. Dava briga, viu? Mas era assim. Aí por isso que bota isso em mente, tá? Eu preciso que vocês fixem bem isso aqui, porque o desenrolar é tudo assim agora. Vocês têm que distinguir. Sempre que falar o Reino do Norte, o Reino do Sul, o Reino de Judá, o Reino de Israel, vocês vão ter que se lembrar disso aqui. Aqui, ó, é Judá e aqui é Israel. Israel não é mais o todo. Agora Israel só é aqui em cima. Aqui embaixo é Judá. Tá bom? Era? Tinha 10 há um tempo atrás e tinha 10. Era, tem 8 agora. Aí, ó, tem um pontinho lá que agora é lanchonete. Né? Mesmo jeito de hoje. Aí, ó, vocês vão ver em tudo, na Bíblia, onde vocês veem assim. E fulano de tal era rei de Judá. Ele era da onde? E fulano de tal era rei de Israel. Ele era da onde? Norte, certo? Pegou isso aqui? Sempre que tiver um rei, fulano de tal, rei de Judá, fulano de tal, rei de Israel, fulano de tal em Judá, fulano de tal em Israel, é isso aqui. Tá? Aí por isso que ele está dizendo aqui, ó, que já que Crônicas está centrado no culto aonde? Jerusalém. Onde é Jerusalém? Reino do Sul, Judá. Tá? Depois dessa divisão, mudou tudo. Aqui ele vai falar de reis. Reis a gente encerrou, né? Pronto, agora
Essa parte aqui, ela vai aqui na página 93 ainda, no ponto 6.9, fala sobre a finalidade. Essa partezinha, quero falar também. A finalidade, né? Achou? Diz assim, 93. Página 93, vê se é na de vocês também. 6.9, 94, 94, obrigado, viu? 6.9, a finalidade. Diz assim, uma crônica difere de uma história, por ser um registro de acontecimentos transitórios, feito em qualquer critério seletivo, sem qualquer critério seletivo, quanto ao que se inclui ou ao que se omite. O cronista escreve, obviamente, histórias, pois há um princípio mútuo, muito claro, que ressalta tanto do que acrescenta a Samuel e a Reis, como do que exclui. Os seus acrescentamentos referem-se principalmente ao templo e seus atos de culto, e aos acontecimentos que exaltavam o aspecto religioso de Estado sobre o civil. É óbvio que se preocupava, sobretudo, com Israel como comunidade religiosa. As suas omissões mostram que o seu interesse se concentrava no desenvolvimento de duas instituições divinas, o templo e a linhagem davídica de monarcas. Por isso, só se menciona a morte de Saul, omitindo-se o seu reinado, o pecado de Davi, a rebelião de Absalão, a tentativa de usurpação feita por Adonias, a história do Reino do Norte, que se revoltou contra ambas estas instituições de Deus. É mencionada só até ao ponto em que se relaciona com os destinos de Judá. Isso aqui ele está explicando o quê? O que é o Crônicas, né? Para que você entenda o que é Crônicas. Crônicas são escritos históricos dos reis, no modo geral. O rei ou quem quis usurpar o reinado, certo? Então, em Crônicas, você vai encontrar relatos soltos. São relatos soltos. Não tem uma cronologia exata do pronunciamento dos acontecimentos. Tem-se lapsos, assim, soltos. Eu falei para os irmãos que tem aquela Bíblia em ordem cronológica, né? Crônicas nem existe nela. Tá assim, ó, espalhado. Tá assim. Onde ela menciona o rei Davi, jogou lá para Samuel. Quando ela menciona sobre rei Josafá, ela jogou lá para frente. É assim, toda... Hã? Só tem? É nesse sentido. Ela. Aqui em cima foi só perversão. Mas começou no final do reinado de Salomão, viu? Começou lá, final de Salomão, finalzinho do reinado dele. Aqui nessa Bíblia aqui, ó, é a Bíblia muito boa, por sinal, viu? Eu gosto demais dela. É a Bíblia de Estudo Pentecostal. No mapa 5 dela, vai mostrar os dois reinos, né, divididos. É muito bom esse assunto do reino dividido, eu gosto demais dele. Só que, infelizmente, a gente tem que voar, né? Aí aqui, ó, ela mostra assim, ó, os reinos de Israel e de Judá. O amarelo, dá para ver o amarelo aqui? É Israel. E esse verdinho aqui é Judá. Certo? Aí, aqui ela mostra os reinos de Saul, Davi e Salomão. Esse maior, diz aí de quem é? O maior, Salomão. O reinado dele foi maior do que o do pai dele. Por quê? Porque ele saía fazendo alianças com os reis pagãos, que Deus falou para não fazer. E ele fez. Ele foi buscar casamento, sabe aonde? Lá em cima, perto do Eufrates. Lá na Mesopotâmia, lá onde veio o Jardim do Éden.
Buscar foi longe, né? Hã? Ela que veio dar o encontro dele. Hã? Foi, só desandando. Começou com o final do reinado de Salomão, no final só no final. Até a construção do templo estava tudo bem. Tá tudo bem, mas depois daí desandou. É? Aí a cabeça de Salomão era mulher. Foi não. Foi não. Assim, para nós, na nossa cultura, foi mulher, né? Na nossa cultura é essa. É que o pecado do adultério, fornicação, não é assim? Mas na Bíblia, para Deus, não foi esse. Para Deus é a idolatria. A idolatria, ela equipara-se à prostituição. Quando ele fez a aliança com essa mulher que ele mandou, era com ela que era o Deus dela. Os deuses. Aí ele começou a servir esses deuses. De maneira que o extremo não queria, não quis, mas daí ela Exato. O que feriu Deus, que provocou Deus no reinado de Salomão, não foi a aliança com mulheres, mas foi a aliança que ele fez com as pessoas pagãs, dos povos que Deus falou que não era para se envolver, e ele se envolveu. As próprias mulheres eram bacanas. É exatamente isso. Aí, elas traziam a sua cultura, os seus deuses, ela trazia a sua religião, e ele não abolia. Pelo contrário, ergueu foi um altar. Sabe para quem ele ergueu o altar? Para Moloque, Baal, para Astarote, coisas absurdas. Os irmãos entenderem, Moloque é uma imagem de que tem um buraco na barriga, como se fosse uma churrasqueira, e dentro tem lenha, que era para colocar, sabe quem? Crianças. O primogênito era para jogar lá, era para ofertar a Moloque. O primogênito nasceu primeiro, joga no fogo. Moloque. Ele fez um altar para Moloque. Ele fez um altar para Astarote. Astarote era, sabe o quê? Para eles, a deusa da fertilidade. Era o culto para ela, era orgias. Entendeu? Era o culto para ela. Ele fez um altar para ela. Ele fez altar para Baal. Baal era tido como Deus da terra. É afronta ou não a Deus? E grande, meu amigo. Mexeu. Hã? Foi. Né? Uma perversão só, né? Falando das mulheres de Salomão, ele teve ao todo 1000 mulheres. Só que não era 1000 mulheres junto com ele. Era 700 princesas e 300 concubinas, né? Era assim. As princesas é que estavam a serviço do rei, né? Exato. Então, feito isso, aqui ele traz um gráficozinho bacana, que é as 50 gerações, 53 gerações de Adão até Zorobabel. Na minha é 96 a página. E dos sumos sacerdotes. Pronto. Agora vamos para o de Esdras. Esdras e Neemias. Página 100? Obrigado. Esdras e Neemias. Meus amados, tenham em mente que nesse período do reino dividido, a banalização religiosa estava de alto grau, altíssimo grau. O povo já tinha abandonado Deus. Apesar de ter sido antes da divisão, né, que foi no período de Salomão, que aconteceu um dos maiores marcos da história de Israel, que foi a construção do templo, certo? Uma coisa curiosa, só para, não precisa responder e nem vou explicar, vou só dizer e deixa aí, é que, eu falei, né, que Davi havia comprado o terreno e deixado o recurso para a construção do templo. Só que Salomão
dobrou os impostos, pedindo o povo para, justificando que aquele aumento de imposto era para a construção do templo. Entendeu? E aí quando Salomão morre e Roboão reina, aí é o questionamento de Jeroboão. Os encargos estão pesados. Isso aí não era só para aquela época lá, do templo? O templo já foi construído. Então, para que ainda continuar cobrando imposto? E detalhe, né? Eu estou falando isso aqui, mas é contexto histórico, sabe? Ele não falou assim, essas palavras. Aí, e detalhe, Davi não já tinha deixado os recursos? Né? Aí você percebe que uma má administração, isso aqui já é argumento para uma palestra para administradores, né? Uma má argumentação coloca a destruição e a ruína de até mesmo um império, um reinado inteiro, quanto mais uma igreja. Uma má administração. Ela bota, ó, e é ligeiro, viu? Muito rápido. Para descer é muito rápido. Então, assim, é muito importante, irmãos, nós de casa, as nossas finanças, nossos projetos, tudo, que possamos sempre colocar diante de Deus e pedir a Ele sabedoria para a gente conseguir administrar bem. Porque, meu amado, isso aí, ó, gera divórcio. A má administração, viu? Gera divórcio, gera contenda dentro de casa, filho vai-se embora. E a pessoa, às vezes, uns mais fracos, quer tirar a própria vida. Tudo isso por causa de quê? Manda matar, a má administração. Pode ter certeza. Só que, claro, né, a gente vai querer espiritualizar e diz, é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo, e é o inimigo, né? Mas às vezes, como diz o pastor Claudio Duarte, né? Às vezes o diabo diz que ele diz assim, eu estou aprendendo com ele. Amém. Deus abençoe. É brincadeira, viu? Saltou o cavalo, né? Então é muito importante a gente ter isso, sabe? Muito importante. Então, assim, como o povo estava num declínio espiritual gigantesco, já estava assim, passando o fundo do poço, aí Deus precisava tomar atitude. Qual foi a atitude que ele tomou? Levantar Esdras, trazer o livro da lei, né? Eu já vou agora só falar, que se eu for ler as horas, vou só falar, viu? Ele pegou Esdras, trouxe o livro da lei, leu para todo o povo estava aqui, ó, precisava voltar para Deus, né? O povo estava distante de Deus, todo tipo de pecado, todos. Aí Deus precisou dar uma chacoalhada, aí levanta, traz Esdras pega o livro da lei, reúne o povo, e eu acho lindo isso, reúne de 6 da manhã até meio-dia, o povo em pé, ouvindo a leitura da lei, caladinho e quieto. Legal, né? Os grandes e pequenos. Às vezes a gente aqui na igreja, a gente sofre, né? Que vamos ficar de pé, só para a gente reverenciar a palavra, né? É daí que vem a questão da reverência da palavra. Eu gosto muito, quando eu vou pregar, de pedir para os irmãos para ficar de pé, né? Irmão, fique de pé e reverência a palavra. Tem irmão que diz assim, de novo. De novo. Rapaz, a gente faz coisa que não escuta, né? Deixa lá. Mas é reverência à palavra. Por quê? Porque a leitura da palavra de Deus é para nós, e para o mundo é para ser como se fosse, mas para nós, é Deus falando. Não é alguém que vai ler, que vai falar. Veja como que é se fosse Deus falando com você, porque é a leitura da palavra. Entende? Então, imagine só, se é Deus que vai falar, é o seu Deus que vai falar, você deve apresentar-se a Ele de uma das duas formas. Ou em pé,
para ouvi-lo ou prostrado com a cara no chão. Um dos dois. Como a gente convida para ler e a leitura, cada um tem a sua Bíblia, então prostrado com a cara no chão, não dá para ler. Né? Então a gente convida para ficar de pé para ler. Se não quiser ler, então é com a cara no chão. Ou é um ou é outro, porque é diante do seu Deus. Não sei se o senhor observou, mas eu fui ensinado, né? Aham. Essa forma. Quando eu assisti a médica, não se pedir para levantar. Para levar. Quando vamos levar, nós já se levantar. Se levantar, né? É. Nem precisava pedir, né? Não, não. Eu observar que quando ele vai passar a palavra, às vezes eu fico em pé. Já fica em pé. É. Até às vezes tem jeito, né? Eu estou dando certo. Tem igreja que a gente tem que pedir autorização para o pastor, né? Dizer assim, pastor, posso pedir os irmãos para ficar de pé? Pode. Então vamos aqui. Aí, ó, Esdras teve esse papel fundamental de ler o texto da lei para o povo. O povo ouviu e chorou. Ficaram assim confrontados por conta da leitura da palavra de Deus. Foram confrontados. Agora, detalhe. O livro estava perdido e foi achado. Imagina a decadência que eles estavam. O livro da lei tinha sido perdido. Nem a Bíblia eles sabiam mais onde estava. Dentro do templo. Ou seja, a casa de Deus estava abandonada. É triste, não é? Assim, está uma situação bem delicada. Isso era o povo de Israel, viu? Mas não parece muito, assim, não está muito distante de alguns da nossa era, né? Aí, vale também ressaltar aqui, só flashes, né? Porque o tempo já voou, só flash. Que o templo estava destruído. Nabucodonosor havia saqueado Jerusalém. Ele saqueou em 3 levas. Ele foi a primeira, levou o rei, na época, salvo engano, era o Jeoaquim, o rei. Levou o rei e, chegando na Babilônia, arrancou os olhos do rei. Primeiro matou os filhos dele na frente dele, para ele ver, e depois arrancou os olhos dele. Na outra leva, ele levou os jovens, os moços, de boa aparência, para a guerra, para o trabalho braçal, levou. E na terceira leva ele saqueou o templo e destruiu. Saqueou tudo, né? Levou os despojos, que a última viagem era para levar os despojos. E aí os despojos é o quê? Os bens que as pessoas tinham. E nesse despojo, ele fez uma coisa. Ele saqueou o templo e levou os utensílios do templo. E nessa leva, aí ele destruiu tudo. Destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém, os muros. Derrubar o muro, irmão, é que era afronta. Derrubar o muro é tipo assim, tu perdeu, eu venci. Derrubar o muro, era isso aí. Ou a porta. Aí ele destruiu o muro, destruiu o templo, foi-se embora. Em 3 viagens, tá? 3 invasões, 3. Aí, levou cativo. Lá na Babilônia, ele toma conhecimento que Jeremias havia sido usado por Deus para avisar o rei que Deus ia entregar Israel nas mãos dos babilônicos. Aí Nabucodonosor falou para Jeremias, dizendo assim: és tu aquele que avisou o rei? Pois tu está livre. Pode, se quiser ficar, se quiser ir, pode ir. Jeremias ficou livre. Aí voltou para Jerusalém. Junto com seu servo, né? Seu secretário, que é o Baruque. Foi daí que veio Baruque, né? O Baruque, meu filho Baruque, que quer dizer o abençoado, porque ele foi grandemente abençoado, no sentido de ter a liberdade. Secretário de Jeremias, né? Escrivão. Ele que escrevia o que Jeremias falava. O que nós temos, acredita-se que foi Baruque que escreveu. Jeremias, né? Lamentações e Jeremias, Baruque que escreveu. Só que recebe o nome do
do profeta, né? Foi Baruque que escreveu. Aí, enfim, o povo ficou cativeiro 70 anos e Jerusalém destruída. Aí vem Esdras, depois do cativeiro, vem Esdras, lê o livro da lei. O povo chora, são confrontados. E aí vem Neemias e fica sabendo que Jerusalém está destruída. Ainda está do mesmo jeito da época, fazia muito tempo. Aí Neemias pede ao rei autorização para ir lá na terra dele e reconstruir a cidade. É Deus cuidando. Aí o rei dá e ele vai. Quando ele vai, ele encontra inimigos. Entendeu? Ele foi para lá com o propósito, qual? Reconstruir a cidade. É muita grana, né? Vai reconstruir a cidade. Aí ele começou por onde? Pelos muros. Porque o muro é que era o símbolo, era que era o sinal de uma cidade erguida ou destruída. Era o muro. Eu estava até conversando esses dias agora, nos cultos que teve aqui, que aqui na igreja, a igreja aqui, o prédio antigo foi derrubado. E foi construído esse aqui por fora. Aí, o templo antigo, ele estava aqui, e antes de derrubar ele, já começou a construir esse aqui, que nós estamos hoje. Começou a construir ele por fora, né? E o outro dentro. Aí quando estava numa certa altura, aí desocupamos para que pudesse derrubar o de dentro e concluir o de fora, certo? Mas tem uma coisa que permaneceu. O templo inteiro foi derrubado. Esse aqui é um novo. Mas aqueles muros são os primeiros. Ele mura ali. 46 anos, mais ou menos. E sabe quem construiu aquele muro? O esposo da irmã Nené, né? Irmão João Oliveira, irmão Zé Moreno, eu acho que o Raimundo alguma coisa, né? Raimundo alguma coisa. Eles trabalharam na construção e construíram esse muro. Não é ele não, Raimundo Gomes? Não, é outro. Então, ou seja, para ver como é interessante, né? Essa é a curiosidade, né? Curiosidade, mas essa igreja já foi derrubada, já foi reerguida, mas o muro ainda está aí. Legal, né? Igualzinho, muito parecido aqui, né? Os muros, aí Neemias vai lá para reconstruir a cidade. E ele começa por onde? Pelo muro. E quando ele está construindo o muro, aí se levanta quem? Aparece lá os cabos, mandando ele descer, mandando ele parar a obra. Ou seja, os inimigos, né? Proferindo palavras para ele desanimar naquela obra. Mas ele disse, eu estou numa grande obra e não posso parar. Né? Seguiu. Aí vem outra pessoa que Deus levantou para guardar esse povo. Observe o trajeto, irmãos, é muito claro. Deus agindo, tá? O reino estava dividido, o povo entrou no declínio espiritual, foi no fundo do poço. Se tinha um buraco abaixo do poço, eles estavam lá. Aí Deus levanta um que traz o livro da lei, eles lêem o livro da lei, se reconcilia com Deus, né? É tipo isso, se reconciliaram com Deus. Aí depois Deus levanta um, pega recursos próprios, vai lá e reconstrói a cidade, reconstrói o muro, aí deixa de forma habitável, o povo vai para lá, começa a morar lá, aí agora o povo precisa de uma proteção. Aí Deus levanta um. Quem é? Esther. Aí pega Esther, bota para casar com o rei, né? Aí esse rei ampara o povo, só que tem um, que é o Naamã, né? Amã, sempre eu troco, é o Amã. Tem o Amã que se levanta contra o povo, né? Ele quer, porque quer oprimir o povo por conta do tio de Esther, Mardoqueu, e ele tenta conduzir o rei a um decreto que determine a morte daquele que se levantar contra a ordem do rei. Só que aí Deus faz o quê? Faz o feitiço virar para o feiticeiro.
Pega aquele decreto que Amã conduziu o rei para decretar e se volta contra ele. Aí ele faz o quê? Deus usou do rei para honrar Mardoqueu e botar na forca o Amã. Entendeu? Para quê? Para proteger o povo de Deus. Mas a rainha Esté, ela teve um papel fundamental. Qual foi? Ela trouxe o povo e aplacou um jejum geral. Geral, irmãos. Do idoso à criança, até os animais. Todo mundo jejuando. Um jejum geral. Para quê? Para que Deus agisse através do rei. E Deus fez ou não fez? Guardou ou não guardou o povo? Porque a ordem era para matar, botar na forca todo mundo, todos. Mas depois do jejum, Deus agiu. E quem foi para a forca? Foi o Amã. E o povo de Deus saiu vitorioso. É muito importante. Muito importante. Perceba o declínio do povo de Israel depois da divisão. Né? Depois da divisão não, já estava em declínio com Salomão, né? No final de Salomão estava no declínio, mas Deus agiu com misericórdia. O povo merecia? Não. Fizeram por onde? Também não, mas Deus agiu. E aí, lá na frente, quando chegar no módulo dos profetas, nós vamos ver a reconstrução do templo. Com Neemias a gente viu a reconstrução dos muros e o povo voltando para a cidade, né? E Deus guardando o povo. Não é legal? Só que, como o povo é, tipo assim, duro no coração e tendencioso a pecar, isso a gente fala o povo, mas eu me ensino também, tá? E aí, o ser humano, ele é tendencioso a pecar, a queda. Então, mesmo Deus fazendo muitos feitos, todavia, o povo ainda assim peca contra Deus. E aí, lá na frente, desde o começo. Sempre assim. Com amor direto. Direto. É até vergonhoso, né? Não, foi não. Foi, os romanos derrubaram o outro, lá de Ageu. Não, Neemias não reconstruiu o templo, foi só os muros. O muro, não, só o muro. Só o muro. Eu falei os dois, né? Aí acabou fazendo confusão, né? Mas foi só o muro. Neemias foi lá e reconstruiu o muro e deixou a cidade de forma habitável. O templo não. Não, estava destruído. Era destruído. O templo só foi reconstruído lá em Ageu, lá nos profetas, lá na frente. Aí foi exatamente isso aí. Tá bom? Para fechar, né? Dá pra... Amém? Deu para compreender? Pela misericórdia de Deus. Passando assim, por cima de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Quilômetros, né? É daqui no Pará. É daqui para Belém do Pará, 1.400 quilômetros. A pé. É chão, viu? Vamos ficar de pé? Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Glória a Deus. Vou... Dá um... Aperta aí, por favor. Encerrar.